engenheira química e MBA em marketing. Atualmente é gerente de produto e marca para Scotch-Brite no Brasil. Ela vai apresentar o case Logística Reversa de Esponjas de Limpeza Caseira, uma parceria entre a TerraCycle e Scotch-Brite. Seja bem-vindo. Oi pessoal, boa tarde. Bom, eu não sei o teu nome. João. Ô João, obrigada pela apresentação, viu? Bom, o João já me apresentou, então eu sou a Marina. Obrigada. Eu trabalho na 3M já fazem 16 anos, então desde que eu me formei eu tô lá. E mais recentemente já faz uns 6 anos mais ou menos, trabalho com a marca Scotch-Brite. Esse programa já é um programa que existe já há bastante tempo. Não fui eu que implementei esse programa, foi um colega meu, mas já estou à frente dele aí já tem algum tempo, tá? Eu vou falar aqui de reciclagem de esponja. Ele é um programa de logística reversa. Ele não é da embalagem da esponja, como o meu colega aqui comentou anteriormente. Sobre embalagem, a gente também é signatário do DANF, do Demo para o Futuro, para embalagens, mas aqui é um programa, na verdade ele é voluntário, né, da 3M Scotch-Brite, para a esponja em si, pós-consumo. Então depois que a esponja foi utilizada, ela não tem mais serventia. O que a gente faz com ela? Então, para a gente evitar que ela vá para aterro, a gente criou então esse processo de logística reversa em parceria com a TerraCycle, que é uma empresa bem conhecida aí sobre logística reversa de vários produtos, tá? Então eu vou contar um pouquinho aqui para vocês como esse programa funciona. Eu tenho um pointer aqui ou não? Obrigada. Bom, vamos lá. Então, falando um pouco da parceria, então é a parceria de Scotch-Brite com a TerraCycle. Ele chama Programa Nacional de Reciclagem de Esponjas. Então, a gente tem ele no Brasil todo. Então, qualquer consumidor que queira dar um destino mais nobre aí para as suas esponjas pós-consumo é super bem-vindo a participar do programa. A gente, inclusive, incentiva que mais pessoas façam a logística reversa, tá? Então ele proporciona um destino mais nobre para as esponjas descartadas e a oportunidade de arrecadar o dinheiro destinado a instituições indicadas pelos participantes, tá? Então também tem uma questão social envolvida. Então o participante ele pode escolher uma ONG que tenha próximo da sua comunidade, próximo de onde você mora, e que a gente doa 2 centavos de reais por esponja coletada a essa instituição. A instituição, é claro, passa por uma análise de compliance, né, para ver se está tudo certinho, uma coisa bem simples. Sendo assim, a gente deposita então para a instituição 2 centavos de reais por esponja coletada. Então também tem esse viés social, além do recolhimento das esponjas. Hoje a gente tem mais ou menos em torno de 9.000 times de coleta, então são 9.000 pessoas que se inscreveram e criaram o que a gente chama de brigada de coleta de esponja no site e que mandam regularmente, né? Às vezes mensalmente, às vezes a cada 2 ou 3 meses, por conta do volume mínimo de esponja. Já temos mais de 2,5 milhões de esponjas coletadas e mais de 1 milhão de pessoas participando, tá? A gente coleta esponja de limpeza caseira, mas a gente também coleta esponja de banho, né? Uma vez que a esponja, né, uma vez que você tem a espuma e a parte da fibra, não importa muito se você usou ela para limpeza caseira ou se você usou ela para banho, que ela vai, né, você pode coletar ela, que a gente vai recolher também, tá? E aqui a gente tem 387 pontos públicos de coleta em todo o Brasil. O maior estado hoje é o estado de São Paulo, então onde tem mais concentração de pontos públicos, tá? E eu já vou falar um pouquinho da diferença entre um ponto público e uma brigada privada, né, de reciclagem, tá? Então, passando aqui, só falando um pouco da TerraCycle também, então ela é uma das 100 empresas mais influentes, foi eleita aí pela revista Times em 2021, então é uma empresa bem idônea, ela inclusive tem parcerias com outras grandes marcas aí do mercado de consumo, inclusive fora do Brasil, tá? Então é uma parceria aí bem de longa data aí com a TerraCycle. Bom, falando o que acontece com a esponja, né? Só contando um pouquinho, dividindo aí um pouquinho com vocês. Depois que a gente coleta essas esponjas, né? Depois que as esponjas chegaram então no nosso reciclador, e depois, mais pra frente, eu vou contar como ela chega até o reciclador, da casa do consumidor até o nosso reciclador. A gente faz o que a gente chama de check-in das remessas, então as esponjas são enviadas pelos participantes e são contabilizadas e inseridas no sistema, tá? Então, chegando lá no reciclador, ele conta quantas esponjas foram
de acordo com aquela brigada, para a gente poder fazer também o retorno do investimento para a ONG, se assim o consumidor quiser, né, se ele tiver destinado uma ONG para receber. Elas são armazenadas, então, até que a gente atinja um volume mínimo para processamento das mesmas. E aí ela entra aqui como carga de um processo, né, que vai entrar com outros produtos também que estão passando por uma reciclagem. Ela entra como carga no processo e ela vira o que a gente chama de pellets, que são pequenos grãozinhos que podem ser utilizados para injetar outros materiais de plásticos, tá? Pode ser vaso, pode ser recador, pode ser cadeira, pode ser muitas outras coisas que podem ser feitas de plástico. Mais recentemente, a gente conseguiu fechar esse ciclo, depois eu tenho uma imagem para vocês. E, né, todo mundo aqui compra esponja no supermercado, né? Todo mundo vai no mercado, todo mundo sabe que tem o que a gente chama de expositores, displays nos supermercados, né? E que eles podem ser feitos de papelão, eles podem ser feitos de plástico, eles podem ser feitos de arame, né? Nós, em Scotch-Brite, para expor uma esponja no ponto de venda, a gente usa normalmente um display de injetado, que a gente chama de plástico, né? Então a gente conseguiu fechar esse ciclo também recentemente. Então, em vez da gente colocar para outros produtos, a gente recompra esse pellet reciclado e injeta os nossos próprios expositores. Então a gente fechou o ciclo, né? A gente produz a esponja foi usada, ela voltou para reciclagem e ela volta para ser colocada em material de ponto de venda, tá? Bom, então, como que funciona antes, né? Então, eu tenho minha esponja na minha casa, ela já não está mais boa para o uso, já ficou velha, vou descartar. Como eu faço, então, para entregar? Então, são dois caminhos, né? Primeiro, você pode entregar num ponto público de coleta. Então, entrando no site da TerraCycle, vocês colocam lá o endereço de vocês e ele mostra qual é o ponto público mais próximo, tá? Ou então, você pode também fazer o que a gente chama de brigada. Então, por exemplo, se você mora num condomínio, de prédio ou de casa, quero coletar dos meus vizinhos as esponjas, quero fazer uma brigada aqui. E aí você coleta o número de esponjas e pode fazer o envio você mesmo, sem precisar ir até um ponto de coleta, tá? A questão aqui é que, por uma questão de logística reversa, também por uma questão de custo, de viabilidade econômica, a gente pede um mínimo de esponja para ser enviado toda vez, tá? São 2 kg de esponja, dá aproximadamente 250 esponjas, tá? Que a gente pede que seja o mínimo da remessa para ter uma viabilidade econômica também da gente pagar essa logística. Lembrando que não tem custo nenhum para o participante, tá? Então você não vai pagar o envio da remessa, né? Uma vez que você tem 2 kg de esponjas, você vai no site da TerraCycle, imprime uma etiqueta e leva até o correio, e esse programa todo ele é pago pela Scotch-Brite. Então o consumidor ele não tem custo nenhum, tá, como programa. Então ele pega a coleta, então coloca umas esponjas em qualquer caixa de papelão, imprime a etiqueta de envio e aqui ele pode ou não escolher uma ONG para receber os 2 centavos de doação, tá? É um programa super legal, as pessoas se engajam muito, então eu gosto sempre de contar um exemplo, que a minha mãe faz um trabalho bem legal de coleta de esponja numa ONG, então ela é voluntária de uma ONG na cidade onde ela mora. Ela pôs a coleta, ela distribuiu panfletos incentivando as pessoas do bairro ali a entregarem as esponjas e assim ela consegue fácil juntar 250 esponjas por mês, fácil, só no bairro ali onde ela mora, nem é na cidade toda, só no bairro. E com isso, várias pessoas que viram o programa falou, eu quero trazer. Aí, por exemplo, a fisioterapeuta colocou uma caixinha para receber esponja no serviço dela, o médico colocou, teve um restaurante que pôs também, aí eles juntam, levam lá no ponto da minha mãe, e a minha mãe faz o envio e leva, tá? Então a gente incentiva mesmo as pessoas a participarem. A única questão é que precisa ter alguém responsável para levar as esponjas até o correio, né? Elas não vão sozinhas. Essa, inclusive, é uma das barreiras que a gente encontra para expandir o programa, tá? Então, imagina que tem que ser uma pessoa que faz a gestão ali daquela urna que está sendo colocada as esponjas, né? Se não tem alguém que vai lá, né, se encarrega de verificar quando a caixa está cheia, de esvaziar, de fazer imprimir, levar até o correio, a coisa não acontece, né? Então, é muito mais um trabalho voluntário, né? Que nós aqui da Scotch-Brite incentivamos, né? Que mais pessoas façam, que mais pessoas nos ajudem nessa coleta, porque também não tem custo, tá? É mais uma questão do trabalho e do voluntariado, né? Falando então dos nossos resultados, então aqui é um exemplo aqui dos pontos. Então, como eu falei aqui, a nossa região sudeste é a região que mais concentra pontos públicos de coleta.
Então a gente tem 9.900 times coletando. Por que só tem 387 pontos públicos? Porque muitos desses times de coleta coletam de maneira privada, né? Não tem, a urna não está disponível para o público ir lá e coletar, tá? Por isso essa diferença. 1,5 milhão de participantes, já foram mais de 2,5 milhões de esponjas coletadas. E aqui a gente tem também muita publicação orgânica, o que nos ajuda também a incentivar o programa e a divulgar as questões de sustentabilidade da marca. E aqui também mais de 1 bilhão de impressões em matérias jornalísticas na imprensa em geral. Aqui alguns exemplos de coleta, então é bem legal porque realmente as pessoas se engajam, né? Então aqui foi um colégio que, junto com a prova social que eles fazem nas Olimpíadas do colégio, eles incentivaram os alunos a trazerem as esponjas, coletaram muita esponja pra caramba aqui. E vejam que não necessariamente você precisa ter uma caixa bonitinha como essa, mas você pode colocar numa caixa também de papelão. Aqui o exemplo de uma farmácia, aqui mais exemplos de escola. Então é muito legal porque é algo que as pessoas nunca param para pensar, né? Mas o uso da esponja é muito comum, né? Então, só para vocês terem uma ideia, 82% das casas no Brasil possuem pelo menos uma esponja na pia. Então é muita esponja, né? E aí quando a gente começa a falar do programa, as pessoas realmente se engajam e começam a guardar as esponjinhas, em vez de jogar no lixo comum, elas começam a guardar para fazer a logística reversa. E aqui então um exemplo que eu falei para vocês, né, do fechamento do ciclo. Então aqui é um exemplo de um material. Então as bandejas aqui são feitas com os pellets de esponja. E aqui é uma exposição num supermercado aqui da região, todinha feita com material reciclado, fechando o ciclo, tá? O Elber, eu tenho uns vídeos que eu queria, se a gente conseguir compartilhar. Eu trouxe só um exemplo aqui, a gente fez agora, é bem recente esse exemplo, a gente fez na Semana de Ecologia agora em setembro. Foram uma série de 4 posts no Instagram, justamente convidando o pessoal a participar das coletas de esponja. Então eu trouxe o exemplo. Tem o Ecologia primeiro e depois as datas, é 22, 23 e 24. Tá? Então foi uma sequência. A gente publicou na Terra Cycle e no nosso perfil no Instagram, convidando as pessoas a participarem do programa. Ele não tem som porque posts sem sons engajam mais as pessoas no Instagram, tá? Então a gente fez sem som. Fica ruim de passar aqui no auditório, mas... Então, só para fazer um exemplo aqui de engajamento. Então, é o que eu falei para vocês, o programa é muito simples mesmo de fazer.
A gente só precisa então de ter uma pessoa que gerencie o programa. E uma das coisas que está em discussão, né, pensando aí nos próximos passos, em como a gente pode ampliar mais esse processo de reciclagem, né? Então, o que seria ideal, né, um mundo ideal seria, da mesma maneira como você descarta a sua latinha de refrigerante, ou a embalagem plástica, ou a sua garrafinha PET no lixo reciclável, e você conta com a coleta pública do resíduo para fazer a segregação depois, manda para as cooperativas e segrega, ideal seria que as esponjas pudessem ser descartadas nesse lixo reciclável, né? Se acontecesse isso, a gente tirava essa questão de precisar juntar volume mínimo de esponja e tudo mais. Então esse é um próximo passo do programa, no sentido da gente evoluir, tá? E aí isso envolve, então, a gente trabalhar a parte das cooperativas, então da gente entender que as cooperativas estariam aptas para receber esse resíduo, quais as cidades que têm coleta pública de resíduo, e trabalhar junto com o poder público também desses municípios, para a gente ter também essa questão de segregação, e mais ainda, trabalhar com o consumidor, para que cada um dos consumidores, né, em suas casas, saibam que eles podem sim descartar as esponjas no lixo reciclável, que ela pode ser um material reciclável, assim como é uma latinha, assim como é uma garrafa PET. Então esse é um próximo passo, é um grande desafio, tá? Porque, como eu falei, envolve uma cadeia muito grande aí de logística, mas é algo que está em estudo aí para a gente expandir ainda mais o programa. Então eu convido vocês, se alguém tiver interesse, quiser fazer uma brigada. O Elber aqui já tem uma, né, dentro da Ginomoto. Então muito obrigada, viu, Elber, de contar com a gente aí e de mandar as esponjinhas de volta. A gente agradece o seu empenho, porque eu sei que não é fácil você ter que ficar gerenciando as esponjas e tudo mais. A gente tem uma urna também lá dentro da 3M, e também vira e mexe, eu passo lá, a urna tá cheia, eu tenho que avisar o pessoal, tem que recolher, tem que tirar, tem que levar para os correios e tudo mais. Então, obrigada. É isso, pessoal. Obrigada pela atenção. Obrigado, Marina. Vou pedir para você vir aqui à frente, do lado do banner, para receber o certificado do Elber. Oi, Marina. Parabéns pela iniciativa de vocês, pela palestra. O que me chama a atenção, assim, a questão dos postos de entrega voluntária, se existe algum planejamento, alguma ideia de colocar fixo em mercados, né? Porque vocês têm os pontos de distribuição, se é viável ou não. Excelente pergunta. Excelente pergunta essa sua. Então, na verdade, sim, existe. Inclusive, as lojas do Macro hoje tem, e algumas lojas do Tenda hoje tem as urnas coletadas e aí em parceria. A grande barreira que a gente encontra é justamente isso, tá? Os supermercados hoje, as cadeias hoje, eles não conseguem se organizar de maneira que tenha uma pessoa responsável na loja para tirar as esponjas, tá? Então já aconteceu, inclusive, da gente ter a esponja lá e a esponja ficar esquecida no canto da loja, sabe? Ninguém gerencia, o pessoal da loja não sabe, o mercado não tem uma gestão de incentivar, de fazer a comunicação interna para os seus funcionários, para que todo mundo que esteja ali dentro do mercado, que o consumidor entra e vá. Então existe, a gente incentiva, temos essas duas iniciativas que já estão implementadas, temos algumas outras para fazer também, mas a gente esbarra sempre na questão de que precisa ter alguém que leve as esponjas nos correios, tá? Mas a gente trabalha essa questão sim. Tem duas aqui, ó. Oi, Marina. Na verdade, só me surgiu uma dúvida aqui, porque, pelo menos aqui em Limeira, é comum o pessoal juntar aquele lacrezinho da latinha, né, e entregar direto na instituição. No caso, a minha família, por exemplo, quando eles juntam, eles entregaram na Ainda, porque a Ainda troca por cadeira de rodas. E nesse caso específico, a Ainda é a principal beneficiada, porque a Ainda trabalha com pessoas com deficiência física. E você citou que a maior problemática aí de vocês é esse ponto de coleta, ou essa pessoa responsável, que você até citou, sua mãe, que é uma delas, é super legal, massa, isso aí mesmo. Mas por que não ir direto nas instituições, né? Então aqui em Limeira, a Liva, a PAI, né? E para que eles sejam essa pessoa responsável, já que o benefício vai voltar para eles próprios, porque pelo que eu entendi, os 2 centavos Pode ser para eles. da questão pode ser para eles, né? Pode. Porque daí há o interesse, né? O interesse não que não há o interesse, por exemplo, da sua mãe.
A sua mãe é um interesse de filantropia, de ajudar, né? Mas a própria instituição há um interesse de ajudar de próprio. Então acho que fica ainda mais engajado, né, nessa questão. Aí eu não sei se tem essa parceria de vocês com a própria instituição que vai receber os 2 centavos por esponja. Na verdade, parceria com a instituição em si, a gente não tem hoje nenhuma. A própria instituição, a ter o material de comunicação, a ter uma urna bonitinha e tudo mais. Então, mas aí também precisa ter uma pessoa na instituição que seja, né? E eles têm que ir até você. Eles têm que vir até nós, exatamente. O que acontece com o alumínio, e aí essa é uma questão interessante, né? O alumínio, eles ganham muito dinheiro com o alumínio. Então, o alumínio, tanto é que o Brasil é benchmark no mundo hoje de logística, porque recicla 99% do alumínio, porque as pessoas realmente ganham, né, dinheiro com o alumínio. No caso da esponja, por mais que seja 2 centavos, é muito barato. Mesmo se eles forem vender depois a esponja, ela não tem um valor agregado no pós-consumo, entendeu? Então essa é outra dificuldade também, por conta da viabilidade econômica. Às vezes a pessoa tem que juntar tanta esponja, que às vezes não faz a diferença. Eu vi recentemente também, e aí esse também é um outro caso que é interessante, da embalagem de alumínio do remédio. Mas esse é um outro caso também que a pessoa tem que juntar muita embalagem para poder conseguir. Então também tem essa questão da viabilidade econômica. Muito provavelmente essa ONG aceita, né, as instituições aqui aceitam, porque tem um valor agregado muito alto no alumínio. Tá? Obrigada. Tinha mais uma pergunta aqui. Uma curiosidade. Vamos lá. Meus parabéns pela apresentação. Eu queria saber como é que essa esponja chega até vocês. A pessoa limpa, ou do jeito que está e vai, vocês recebem de qualquer jeito? Como é que funciona isso? Vou usar uma palavra aqui, as esponjas chegam tenebrosas, assim. Não limpam. A gente pede, inclusive, que quem faça, que entregue pelo menos a esponja seca, tá? Porque se ela não estiver seca, é assim, proliferação de fungos e bactérias, desastre. Normalmente ela vem seca, então pelo menos isso, né? Porque ela chega seca. Mas assim, assim, elas chegam usadíssimas. Parabéns, eu não conhecia, mas agora na sua última fala. Quando as esponjas chegam na fábrica de vocês? Não, Não? elas vão direto para o reciclador. Direto para o reciclador? Então a embalagem, quando você preenche... Numa forma de doação? O reciclador? É uma forma de doação para o reciclador, sim. Não, eu penso, eu não falo. O processo de reciclagem da esponja compensa, por exemplo, deve utilizar água, algumas coisas assim, compensa reciclar a esponja do que somente descartar ela? Compensa, vou explicar por quê. Compensa por quê? Porque ela entra como carga num processo que ele já tem de reciclagem de outros plásticos. Então ele já vai reciclar outro plástico e ele coloca a esponja como carga no processo. Então sim, compensa. E também o dano ambiental, né? Porque uma esponja, se ela vai para aterro, ela vai demorar muitos anos para se dissolver ali, né? Então também tem a questão ambiental, é um destino muito mais nobre. Temos tempo para mais uma pergunta. Quem vai? Oi, boa tarde. Eu queria saber se vocês fazem isso só com a esponja ou com mais alguns tipos de espumas, poliuretano ou outro tipo de material. Vamos lá. Existe eu não vou saber te falar exatamente se isso já está implementado ou não, mas eu sei que existe uma iniciativa dentro da 3M para reciclagem de earplugs. Sabe os pluguinhos laranjinhas ali? Todo mundo aqui, acho que é da indústria, provavelmente todo mundo aqui já usou alguma vez, aquele que você roleta e insere no canal aditivo. Ele é de poliuretano, a espuminha dele é poliuretano, que é também poliuretano da esponja, né? O mesmo material. E existia para logística reversa. Eu não tenho certeza se já foi implementado, porque é de uma outra área da área industrial, mas eu posso procurar saber. Tá? Mas essas são as duas iniciativas, e depois tem as iniciativas de logística reversa de embalagem,
que daí faz parte do Programa Nacional de Resíduos Sólidos e tudo mais, e aí a gente é signatário do DANF. Tá bom? Falaram no ponto eletrônico aqui, que como o assunto é bom, vai ter mais uma pergunta. Quem que levantou a mão aí no fundo? Eu vi uma mãozinha levantada mesmo. Eu queria saber, não preciso do microfone, eu queria saber se ela não for descartada dentro do programa de vocês, se for um descarte normal dentro do processo de coleta seletiva, a esponja deve ser descartada na lixeira vermelha, normalmente junto com os outros plásticos ou não? Depois de usada, ó. Boa pergunta sua. Hoje eu não sei te responder porque hoje a gente não faz, né, a coleta. Mas a gente fez um piloto, só para complementar, e depois isso é até uma questão, se a gente conseguir implementar a questão das cooperativas, né, é uma questão para a gente pensar em qual lixeira a gente vai descartar, né. É que a gente está pensando no resíduo de casa, e o resíduo de casa é o reciclável inteiro, né, ele não faz a separação. Mas boa pergunta. Mas só para vocês saberem também, como curiosidade, a gente já rodou um teste piloto com algumas cooperativas de receber, e hoje já tem pessoas que descartam esponja no lixo reciclável de casa. Então, quando passa na esteira, né, das cooperativas, a gente fez com 10 cooperativas na Grande São Paulo e a gente já consegue coletar uma quantidade razoável de esponja que vai para o lixo reciclável do próprio consumidor. Tá? Então, hoje já tem pessoas que já entendem que na cooperativa vai ter. A questão é que a cooperativa hoje não está capacitada, então vai muito em linha com o que alguém perguntou aqui sobre vender as esponjas. A cooperativa hoje ela não está capacitada e ela não entende que aquilo é um material reciclável. E aí ela acaba segregando do reciclável dela e não anda para reciclagem. O polígono amarelo e o verde são diferentes? São diferentes. São. O amarelo é poliuretano, que é a espuma, e a fibra, a maior parte dela é nylon. Mais alguém? Marina, então, Super obrigada pela atenção, viu, gente? agradecemos, o projeto é maravilhoso. Além de ser incrível, o projeto pode ajudar bastante gente. Que bom, esperamos aí que corra o Brasil afora aí. Parabéns.